eu já quero entrar na mensagem com vocês, já quero entrar aqui na palavra, e eu creio que Deus vai falar conosco através dessa palavra, tá bom? Nós vamos começar um estudo aqui, lá, já começamos, né? Está lá no livro de Tiago, capítulo 2, é o nosso ponto de partida. Tiago, capítulo 2, o versículo é o 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14, é o início aqui da nossa mensagem. Irmãos, existe fé e fé. Nós vamos ver que a fé, ela existe em todos. Então a fé, irmãos, todos têm fé, a maioria, Há alguns que declaram que não têm fé, que são ateus, agnósticos, enfim, que não acreditam em nada, mas a grande maioria das pessoas, elas têm fé, não é verdade? Elas têm. Agora, isso não significa que todos aqueles que têm fé serão salvos. Ô pastor, como assim? Não é só ter fé em Deus, irmãos. Nós temos que verificar que tipo de fé que nós estamos praticando. Ah, pastor, porque todo mundo crê em Deus, o importante é crer em Deus. O importante não é só crer em Deus, porque o diabo também crê em Deus. Você sabia disso? O diabo também acredita em Deus. E o diabo, ele vai ser salvo por acreditar em Deus? Sim ou não? Não vai. Então, às vezes, existe aquela fé, podemos dizer assim, do senso comum, que as pessoas dizem, que as pessoas entendem como fé. E nós sabemos que essa fé, o importante é crer em Deus. Não é só crer em Deus. Crer em Deus é um passo, amém? Crer em Deus já é um grande passo, mas é necessário muito mais do que acreditar, e é o que nós vamos ver aqui, Tiago capítulo 2, versículo 14, olha o que o texto está dizendo, meus amados. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem o quê? Fé, vamos lá, e não tiver as obras. Então o Tiago, ele está questionando, isso é uma pergunta, o que aproveita? Que proveito tem a pessoa disser que tem fé, mas ela não tem o quê? As obras. Então essa é uma fé que não tem proveito, que não serve, que não muda, que não produz nada. Ele vai dizer aqui, porventura a fé pode salvá-lo? E essa pergunta é para nós nessa manhã. A fé pode salvar? Sim ou não? Sim ou não? Depende. Quem viu na quarta-feira já está. Depende. Por quê? Porque se for a fé sem obras, não pode salvar. Não pode. Porque a fé sem obras, irmãos, nós vamos aprender aqui que é uma fé morta, é uma fé improdutiva, é uma fé que não salva. E infelizmente tem muita gente vivendo essa fé. Eu acredito em Deus, tudo bem, nós temos que acreditar, mas nós temos que amar Deus. Olha o que Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, quer dizer, e põe por obras, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de quem? E eu me manifestarei a ele. Então Deus se manifesta na vida de quem? Daquele que pratica a palavra. Então nós não podemos viver uma fé, como que eu posso dizer, uma fé morta, como diz aqui. Ele está dizendo, porventura a fé pode salvá-lo? Irmãos, quantas vezes nós lemos na Bíblia, nós vemos na palavra de Deus pessoas que foram curadas pela fé. Quantos aqui já alcançaram algum milagre através da fé? Não é verdade? Milagre, puxa pastor, estava orando, Deus me livrou daquela situação. Quer dizer, foi uma fé, mas uma fé o quê? Viva, que produziu isso na sua vida. Amém?
uma fé viva. Irmãos, eu conheço pessoas que estavam com a vida no fundo do poço, estavam com a vida na lama, no pó, mas que quando se voltaram para Deus com uma fé viva, uma fé por obras, e começaram a colocar por obras a palavra, começaram a praticar nas suas orações, nas suas atitudes, Deus foi lá e restaurou, Deus foi lá e mudou, amém? Porque a fé viva faz com que o poder de Deus seja liberado na nossa vida, na sua vida, no casamento, na saúde, nas finanças, no corpo, seja lá onde for, não é? Então olha só, ele está dizendo que a fé sem obras, ela não pode salvar. Aí vamos lá para o versículo 17, o versículo 17 diz assim, ó: assim também a fé, se não tiver obras, é o que? Morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho o que? As obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas tuas obras. Então tem pessoas que mostram a fé sem obras. Como assim, pastor? De palavra? Não, porque eu acredito em Deus, porque eu vou na igreja, porque eu leio a Bíblia. Tudo bem, nós temos que acreditar em Deus, estar na igreja, ler a Bíblia, amém? Mas o principal, praticar. Não é o que Jesus fala? Aquele que escuta as minhas palavras e pratica e põe por obras, eu compararei ao homem prudente que edificou a casa onde? Na rocha. Irmãos, isso é fundamental. Por quê? Vem o rio, vem a enchente, vem a tempestade, vem para todo mundo. Assim como o sol nasce para todos, a tempestade vem para todos. O dia mau vem, não é verdade? Vem, as lutas vêm. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas quando você está firmado na rocha, edificado na rocha, as aflições não podem derrubar a sua casa. O mal não pode destruir, nem o mal te sucederá, nenhuma praga chegará na sua tenda. E quando o mal vier, pastor Helder, você vai lá, repreende, você vai lá, manda embora, você ora com fervor, não é? Ora com unção, e aquele mal cai por terra, amém? E a sua casa, a sua vida fica o quê? Intacta, inabalada. Agora aquela pessoa que escuta a palavra, que tem fé, a fé vem pelo ouvir, ela tem a fé, mas não pratica, é comparada a quem? Aquele que edificou a casa onde? Na areia. Na areia. Então, meus amados, minhas amadas, não edifique a sua casa na areia. Não viva uma fé apenas de teorias, de conhecimento. Não, põe por obras. Aquilo que você vai aprendendo em Deus, aquilo que você vai aprendendo na palavra, vai praticando, e às vezes não é fácil. Tem coisas que Deus pede para a gente fazer que não é fácil, irmãos. Às vezes renunciar a certas amizades, renunciar a certas práticas, enfim, e tantas outras coisas, renunciar a nós mesmos, né? Nós temos que vencer a nós mesmos, para poder praticar a palavra de Deus. Mas quando vamos praticando, a fé vai crescendo, você vai se tornando uma pessoa mais segura, você vai se tornando uma pessoa mais firme, amém? Mais ousada na fé, mais corajosa, as batalhas vão vindo e você enfrenta com fé, você vai lá, derruba o gigante, porque Deus é contigo, amém? E quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais a sua fé vai crescendo, mais a sua fé vai sendo aperfeiçoada. Às vezes as pessoas falam assim: porque eu queria ter uma fé grande. Então comece a praticar, mesmo que a sua fé seja pequena. A gente vê, irmãos, às vezes até dentro da igreja, uma corrente, né, ensinando o quê? A cultivar uma fé pequenininha, como se aquilo fosse bonitinho. Não, porque Jesus falou que se a minha fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda, né, eu vou dizer ao monte: ergue-te, precipita-te no mar, e vai acontecer. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou: se a nossa fé for como um grão de mostarda, não do tamanho,
É como. Qual que é a diferença, irmãos? De uma fé como o grão de mostarda, de uma fé do tamanho. A fé do tamanho, ela é pequena e vai continuar pequena. É a menor de todas as sementes. Agora, a fé como um grão de mostarda, como assim, pastor? A mostarda é a menor de todas as sementes, mas quando você joga aquela semente na terra, o que vai acontecer com aquele grão de mostarda? Cresce, e se torna o quê? A maior de todas as hortaliças. Então, quando alguém lhe apresentar a fé do grão de mostarda, meu Deus, a minha fé tem que ser a maior de todas as hortaliças. A minha fé tem que ser maior do que esse problema. Tem que ser maior do que essa dificuldade. Como que você vai conseguir isso, irmãos? Praticando. Amém? A prática. Você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir, e você vai colocando em prática, às vezes com dificuldade, às vezes com luta, mas você vai lá, praticando, insistindo e tal, a sua fé vai aperfeiçoando e ela vai crescendo. E quando você vê, Deus está fazendo coisas ainda maiores na sua vida. Amém? Quem está entendendo, diga glórias a Deus. É o que diz aqui, ó, né? Diz aqui, ó, mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Quem crê que só há um Deus aqui? Olha o que a Bíblia vai falar: fazes bem. Quer dizer, crer que há um só Deus já é bom, porque tem gente que crê em vários, é ou não é? Alguém dizia assim, pastor, não era nem pastor, alguém dizia assim, eu creio em vários deuses mesmo, porque se um falhar, o outro não falha. Quer dizer, dá tiro para tudo quanto é lado. Não, irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém, ele é único, diga glórias a Deus. Amém? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, crer que há um só Deus já é uma grande evolução. Amém? Já é uma grande evolução. E o diabo também crê. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Olha o que vai dizer aqui o texto. Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Meu irmão, o diabo também crê que existe só um Deus, e o diabo treme diante de Deus. Então nós temos que crer e praticar. Amém? Crer e pôr por obras, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Aí, para continuar aqui, ó, continuando aqui, ó. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelo quê? Pelas obras, irmãos, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Irmãos, o que são as obras da fé? É você se oferecer a Ele. É você dizer, Deus, não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim, Cristo vive em mim. Não é? É você não viver mais para si, mas viver para a palavra. Meu Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? E aí você vai, né, praticando, você vai aperfeiçoando a fé. Abraão, ele foi justificado quando ofereceu quem sobre o altar, irmãos? Ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Não era o Ismael, não era o Damasceno Eliezer, era quem? O Isaque, o filho que ele mais amava. Irmãos, e às vezes isso mostra a nossa fé. Se Deus pedisse para você aquilo que você mais ama na sua vida, claro que Ele não vai fazer isso, não vai pedir para você, né, sacrificar o seu filho, isso, aquilo, outro. Mas às vezes Deus está pedindo para você renunciar ao quê? Um trabalho,
renunciar a algo, oferecer algo, ofertar algo. Meu Deus, mas eu tenho muito apego a isso. Mas, meu irmão, nós não podemos ter nada na nossa vida que seja à frente de Deus. E tem muitas pessoas que trocam Deus por outras coisas. Elas deixam o primeiro amor, não é verdade? Mas por que elas deixam o primeiro amor? Porque às vezes apareceu um outro amor. Surgiu, ela estava lá nos caminhos de Deus, na presença de Deus, e ela, orando, buscando, sendo cheia de Deus, de repente começam a surgir coisas na vida dela, que ela vai se distanciando, E um casamento, irmãos, é para pessoas sérias, casamento não é para criança, você sabia disso? Casamento não é para menino, menina, é para gente séria. Como assim, pastor Helder? Por exemplo, um casamento, vai ser só flores no casamento? Vai ser só mar de rosas no casamento, sim ou não? Não. Então a pessoa que decide se casar, ela tem que saber que ela vai passar por momentos de dificuldade, por momentos de luta, e se ela agir como criança, o que ela faz? Não quero mais casar. Mas você está separando o quê? Porque meu marido brigou comigo, isso quer dizer, por qualquer bobeirinha ela vai querer separar, sim ou não? A vida da fé é a mesma coisa, o casamento com Jesus é a mesma coisa. A pessoa que está casada com Jesus e que tem maturidade, ela não abandona a obra de Deus por qualquer coisa. Estou saindo da igreja, por quê? Porque o fulano me cumprimentou. Não, isso é coisa de criança, irmão. Estou abandonando a fé, eu não vou mais fazer algo, não vou mais fazer, mas por quê? Por causa disso, não, meu irmão, é um casamento, e nós temos que ter maturidade para poder atravessar também os momentos difíceis, e são esses momentos de dificuldade, que nós enfrentamos, que nós passamos na nossa fé, que vão fazer a nossa fé crescer ainda mais. Porque quem é da fé, meus amados, não recua, não olha para trás, não joga toalha. Abraão foi justificado quando colocou sobre o altar o Isaque, aquilo que ele mais amava, que ele mais considerava nessa terra. Mas Deus não queria o Isaque dele, Deus queria o coração dele. Deus prova o nosso coração, irmãos, amém? Deus prova. Abraão não deixou Isaque se tornar um Deus na vida dele. Meu irmão, minha irmã, não deixa qualquer coisa assumir o lugar de Deus na sua vida, amém? Quer dizer, ele foi justificado. Aí diz aqui o versículo 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Quer dizer, a fé de Abraão motivou as obras dele, e que pelas obras, o que aconteceu? A fé foi aperfeiçoada. Meu irmão, então o que aperfeiçoa a nossa fé? São as obras. Não desista de Deus, não desista do seu familiar, não desista do seu casamento, não desista do seu trabalho, do seu ganha-pão. Às vezes Deus vai dar uma direção para você fazer uma outra coisa, sim, não é verdade? Às vezes tem que se reinventar. Eu sei que muitas vezes não é fácil a pessoa se reinventar, não é fácil, mas meu irmão, você tem que entender uma coisa, a bênção está contigo, amém? A bênção está com você. Repare que o Isaque cavava um poço, e o que acontecia? E alguém lá entulhava. O Isaque ia lá e cavava outro poço. Alguém ia lá e entulhava novamente. O Isaque ia lá e cavava outro poço, até ele conseguir estabilidade. Então, às vezes, até você conseguir estabilidade na vida, estabilidade financeira, toda segunda-feira, irmãos, nós estamos fazendo um congresso aqui na igreja, prossencial, prosperidade em 3 dimensões, amém?
amanhã às 19 horas eu faço esse congresso. Quem está precisando de dinheiro aí? Então vem amanhã no congresso, amém? Às 19 horas, está tremendo, diga glórias a Deus. Meu irmão, e às vezes para você encontrar estabilidade financeira, achar o poço do alargamento, você vai ter que cavar vários outros poços. Por quê? Porque às vezes é Deus nos fazendo entender que a bênção não está no poço, irmão. Às vezes Deus permite com que o nosso poço seja entulhado. Por quê? Porque às vezes a pessoa está idolatrando aquele poço. Às vezes aquele poço é tudo para ela. Não, meu irmão, Deus é tudo para nós. Amém? Mas a pessoa idolatra. Eu tenho a minha loja e tal, está fluindo, está florescendo e tal. E às vezes Deus permite. Por quê? Para que aquilo não se torne uma idolatria. E ela vai lá. Mas você tem que entender que a bênção não está no poço, irmãos. Deus não quer você apegado ao poço. Ai meu Deus, eu não vivo sem esse poço. Eu não vivo sem esse emprego. Eu não vivo sem esse trabalho. Não, eu não vivo sem Deus. Mas as pessoas esquecem e vão se distanciando do altar, elas vão se afastando, elas vão se esfriando. Não, meu irmão, volte correndo para o altar, para a presença de Deus, e faça dele a sua fonte, a sua riqueza, a sua prosperidade. Faça de Deus, irmãos, amém? Faça de Deus. Continuando aqui, o versículo 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoou, e cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como o quê, igreja? Como justiça. Nós estamos clamando por justiça, sim ou não? O que vai produzir justiça na nossa vida, meus amados? A fé. Que fé? A fé viva, amém? Que você põe por obras, que você pratica, diga glórias a Deus. Foi-lhe imputado por justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Olha que tremendo isso. Que sejamos amigos de Deus, amém? Amigos. Deus poder olhar para falar: aquele lá é meu amigo, aquela é minha amiga. Por quê? Porque ela pratica, ela confia na minha palavra, ela confia em mim. Por isso eu já determinei, já ordenei a bênção, amém? Irmãos, e nós já somos abençoados. Às vezes você está orando: Deus me abençoa, Deus me abençoa. Deus já te abençoou. O que está faltando? Praticar a palavra de Deus, amém? Pôr por obras, e louvado seja Ele por isso. Já vou concluir aqui, meus amados. 24, vedes então que o homem, olha só, isso aqui não é antiga aliança, isso aqui é Novo Testamento. O homem não é justificado, que o homem é justificado pelo quê? Pelas obras, irmão, pelas obras. Olha só, o homem é justificado pelo quê? Pelas obras, e não somente pela fé. Então não é só ter fé, nós temos que manifestar essa fé por obras. Aí você vê uma corrente: não, porque a graça de Deus é o favor imerecido. Tudo bem, nós não merecemos, irmãos, a graça de Deus nos alcançou, mas o que eu quero que você entenda? Que essa graça, ela é válida na nossa vida quando nós cremos. Ela não atinge quem não crê, irmãos. Então há uma corrente: não, que uma vez salvo, salvo para sempre. Esses dias eu ouvi o absurdo de um pregador, não sei nem como é o nome dele, não quero nem saber. Não, porque se você está com a cara cheia de cocaína, a santidade está na tua consciência, está no teu pensamento. Porque se você está lá enchendo a cara, se você está dormindo numa cama errada, a santidade está na tua mente. Vai nessa, vai nessa. Né? O que são os vícios? Obra da? O que é o adultério, prostituição? Obra da? E a obra da carne leva para o céu? Não. Mas existem as obras do Espírito. São estas obras
que vão trazer justiça aos homens. É o que diz aqui, ó, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aí ele vai citar Raabe, mas eu quero pular para o versículo 26, diz assim, ó, porque assim como o corpo sem espírito está como? Morto. Morto. Um corpo sem espírito é morto. Morto. É? Assim também o que? A fé sem obras é morta. Meu irmão, nós não podemos ter essa fé, pastor. Como assim essa fé? A fé como um defunto. A fé morta. Ah, eu acredito em Deus, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Meu Deus, muito mais que acreditar, eu vou praticar, eu vou pôr por obras. Eu vou fazer a diferença. Repito, não é fácil. Amar os inimigos é fácil? Sim ou não? Falar bem de quem fala mal de você é fácil? Mas são obras da fé que precisam ser praticadas. Não é verdade? Amar aqueles que vos maltratam e vos odeiam. Meu irmão, né? Eu amo aquela pessoa, por quê? Porque ela me ama também, gente boa e tal, né? Poxa, que pessoa agradável. Isso, precisa ter o Espírito Santo para você amar quem te ama? Sim ou não? Não precisa, irmão, né? Os ímpios fazem isso aí também. Não é? Agora, para amar aquelas pessoas que nos perseguem, né? E temos que orar, não é verdade? Temos que orar, buscar e clamar, Deus tem misericórdia. É aí que entra o quê? A fé viva, amém? A fé que muda as circunstâncias. Quem entendeu, diga glórias a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados. E aí eu termino com você aqui a mensagem, lendo o livro de Hebreus. Eu ia pregar outro texto aqui, que eu tinha até separado, mas Deus sabe tudo, né? Hebreus capítulo 10, versículo 38. O que vai nos fazer viver, irmãos? O que nos faz viver? Coloca lá, ó. Mas o justo viverá do quê? Da fé. Irmãos, como que nós sabemos se a pessoa está vivendo da fé mesmo? Da fé viva, né? Parece até redundante, né? Vivendo da fé viva. Ou morrendo da fé morta. Porque a fé morta não traz vida, não. É ou não é? Como que você vai saber, irmãos? Olhando para a vida da pessoa. Olhando para a vida, analisando, observando. O passar por lutas não significa que nós não estejamos na fé, nós passamos por lutas. Mas, meu irmão, quem está na fé vence todas elas. Amém? Vence, no nome de Jesus. Ela ora, Deus vai lá e muda a situação. Deus vai lá e cura, faz aquilo que o homem não podia fazer e tal, mas ela ora com afinco, ela busca a Deus de todo o coração, a ponto de encontrar. E quando a nossa fé é uma fé que não está surtindo efeito, talvez esteja faltando as obras, e aí a gente tem que buscar em Deus, ainda em consagrar, para quê? Para que a nossa fé venha a crescer. Então ele está dizendo aqui, ó, mas o justo viverá do quê? Da fé. E se ele recuar, nunca recue na sua fé. Pastor, estou orando pelo meu casamento, não está fácil, pastor, não está fácil, é mentira, é traição, é um monte de coisa acontecendo, mas meu Deus, eu creio na restauração. Não recue, minha irmã, não recue, meu irmão, amém? Continue firme, continue perseverando. Na terça-feira, na live da vida sentimental, que eu fiz, não sei se alguém assistiu da live, que nós falamos sobre mentira no relacionamento, muito forte, irmãos, muito forte. E uma das coisas que eu falei com a minha esposa, e é uma grande realidade,
Às vezes a pessoa, né, puxa, né, a outra parte foi lá, traiu e tal, está agindo com mentira, ela fala assim, não, eu não quero, eu vou separar, né, vou deixar esse homem aí e vou arrumar outra pessoa, vou deixar essa mulher, vou arrumar outra pessoa, aí vai lá e casa com uma pessoa que é pior, que é mentirosa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí o que acontece? Meu Deus, não deu certo e tal, eu vou arrumar, aí fica casando, descasando, casando, descasando. E tem gente que até ora para outra parte partir, tem ou não tem? Sim ou não? Não é verdade? Ou até está orando, meu Deus, leva esse homem lá para o caminho ficar livre, de que está amarrado. Mas acontece. Mas quando deveria orar para quê? Meu Deus, muda esse homem. Transforme, Deus transforma, irmãos. Nós já vimos vários casos de transformação, de que você olha para a pessoa e você fala, meu Deus, eu não imaginava que você era assim no passado. Mas por quê? Porque ela nasceu de novo. Amém? Então, às vezes as pessoas, elas recuam, elas desistem de lutar. Não desiste de lutar pelo seu filho, pelo seu marido. Ele diz aqui, e se ele recuar, continua ali, a minha alma não tem o quê? Prazer nele. Prossiga. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Meu irmão, nós não podemos nos retirar. Estou me retirando do casamento, estou me retirando da igreja, estou me retirando do meu trabalho, está difícil, eu vou arrumar outro trabalho e tal. Não, meu irmão, às vezes Deus colocou você lá para mudar a situação. Às vezes Deus permitiu você entrar naquela família que é difícil, pastor, eu não aguento olhar para minha sogra. É ou não é? Mas acontece. Pastor, aquela mulher, misericórdia, toda vez que ela vai lá na minha casa é um inferno. Mas começa a orar por ela, começa a abençoar ela, diga glórias a Deus, né? Pastor, é de meu irmão e tal, é o meu cunhado, a minha cunhada, ou pessoa difícil e tal. Mas não se retire, irmão, a não ser que Deus peça. Mas se retirar porque a luta está difícil, não. Nós não somos daqueles que se retiram para quê? Quer dizer, quem se retira perde. Continua. Mas daqueles que creem, para o quê? Conservação da alma. Quem crê, conserva a alma. Amém? Deus está conservando a nossa alma. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus está levantando um povo forte. Eu creio nisso. Amém? Deus está levantando uma igreja forte. Tem muitas pessoas que ainda não estão vindo para a igreja. Umas estão com medo, com receio. Não vamos condená-las, não vamos criticá-las. Outras estão se tratando. Mas Deus está levantando um povo forte, irmãos. E Ele vai nos usar para resgatar essas almas. Então se prepare. Amém? Aquelas pessoas, tem muitas pessoas que vão ficar com sequelas por causa dessa pandemia. Na alma, no casamento, na saúde. Mas Deus vai nos usar para levantar essas pessoas. Amém? Por isso nós não podemos recuar. Nós não podemos retroceder. Mas permanecer, crer, para a conservação da nossa alma. Quanto mais você crê, mais a sua alma é conservada. Quem entendeu isso, diga glórias a Deus. Amém?